Olá, olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez, aqui quem está falando é a professora Janaína. Nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo que fala sobre o solo. Então, vocês viram na aula passada o que é o solo, quais são os tipos de solos. Hoje vocês vão ver manejo, né? Em outras palavras, técnicas do solo que são utilizadas para melhorar cada vez mais o solo e a parte agrícola. Então, o que são técnicas de manejo do solo? É um conjunto de técnicas que busca cada vez mais melhorar o solo, a sua preservação e o cuidado para que seja aproveitado o máximo a sua capacidade. Aqui fala de preparação do solo. Então, para preparar o solo, né, para que ele possa produzir cada vez mais alimentos, os agricultores utilizam algumas técnicas, né, para esse solo seja mais proveitoso. Então, uma delas é a aração, que a função dela é tornar o solo rico em oxigênio. A calagem, ela retira a acidez do solo, né? Assim, impede a reprodução de micro-organismos no solo, que iria prejudicar a decomposição da matéria orgânica. A adubação torna o solo rico em nutrientes. A irrigação torna o solo úmido. Já a drenagem, ela retira o excesso de água do solo. E as leguminosas absorvem o nitrogênio do ar, transformando em sais que absorvem pelas plantas. Então, essas técnicas aqui vai melhorar o solo, né? O solo, dependendo da região que ele tiver naquele momento, ele pode ser pobre em oxigênio, e quando ele for pobre, vai ter que ser usada a técnica da aração, a calagem para retirar a acidez, a adubação, que é quando o solo está mais pobre em, em, em nutrientes. Então, a adubação serve para isso, né? Que o solo fique rico em nutrientes. A irrigação, quando o solo está pobre em água, então tem que ser úmido. A drenagem para retirar o excesso de água. Então, essas técnicas aqui, elas são utilizadas pelos agricultores para melhorar o solo e ter mais produção. Vamos em partes. Então, a aração, qual é a função que ela exerce? É revolver a terra, né? Arando-a e possibilitando a presença de ar no solo. Então, ela vai arando o ar, criando alguns espaços para que o oxigênio entre naquele solo. A drenagem, ela é quando é retirado o excesso de água do solo. Então, é realizada por meio de tubulações e valas. Vocês podem observar essas imagens. Refere-se o que eu estou falando, né? São criadas tubulações e valas, né? A água é retirada e conduzida para rios, lagos, represas ou locais mais baixos. Já a rotação de culturas é o cultivo de um tipo de vegetação, né, que se chama monocultura. Por um longo período, leva um esgotamento de nutrientes do solo. Na rotação é utilizada mais de um tipo de cultura, que vão se revezando cada colheita, evitando assim a perda de nutrientes. Então, cada colheita eles utilizam um tipo de vegetação por vez. A adubação é o fornecimento de nutrientes para os solos pobres, né? Então, são utilizados fertilizantes químicos e orgânicos, né? Então, quando o solo é pobre, nessa questão de fertilização, é usado adubação, que são adubos. Já na curva de nível, é uma técnica para a ocupação dos solos em terrenos inclinados para evitar a erosão. Então, aqui, nessa técnica aqui, né, eles utilizam técnicas de níveis. Então,
essa parte do solo, ele vai ser declinável, né? Que é para melhorar a erosão. Porque a erosão, se vocês lembrarem, é um processo natural que vai desgastando aos poucos aquele solo, aquele ambiente. A calagem, né? Alguns solos são muito ácidos e impróprios para o cultivo de certos vegetais. Então, esse ambiente onde eles usam a técnica da calagem é porque eles não tem uma apropriação certa para o cultivo de alguns vegetais. Então, a calagem faz-se o quê? Que é a correção da acidez do solo, né? Então, quando ocorre muita acidez dos solos, eles utilizam o calcário, que serve também como fertilizantes, né, para melhorar aquele solo. A irrigação consiste em molhar, né? Então, a irrigação tem a ver com a água, irrigar água artificialmente, né? Para um terreno que esteja cultivado, né? Adequado para algum cultivo. Métodos mais conhecidos: gotejamento, aspersão e alagamento. Então, quando o solo é muito seco, que não tem muita água por perto, os agricultores usam esse método para melhorar, deixar o solo mais úmido. Eu espero que vocês tenham entendido, né, essas técnicas agrícolas que os agricultores utilizam para melhorar o seu plantio, para que eles produzam mais alimentos. Então, umas das técnicas que foram utilizadas, todas elas servem, né? Então, isso é para cada tipo de solo. Então, o agricultor que já é acostumado, que trabalha com isso, sabe realmente qual é a técnica para ser utilizado. Então, para que vocês compreendam esse conteúdo, vocês vão praticar, né, com as atividades propostas, utilizando um TD, e também vão trabalhar o livro na página 78, as questões de 1 a 4, onde tem ciências no vestibular. Então, leiam, releiam, que essa leitura será o suficiente para a sua compreensão. Espero vocês na próxima aula. Até mais!